Olá, muito boa tarde. No próximo fim de semana realiza-se o encontro de agentes sociopastorais das migrações. É sobre ele que vamos conversar dentro de instantes com Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações. Para já ficamos com os temas da atualidade religiosa. Isto vai, a expressão que se ouvia a Dom Júlio Rebimbas no início da Diocese de Viana foi agora evocada 40 anos depois. Um dia solene e festivo na Diocese de Viana do Castelo. A trasladação do seu primeiro bispo, Dom Júlio Tavares Rebimbas, foi uma forma de comemorar 40 anos, num dia que Dom Anacleto Oliveira definiu como especial. Especialíssimo. Hoje faz 40 anos que a Diocese nasceu. Embora ela tenha sido criada em novembro anterior, mas de facto uma Diocese só começa a existir quando tem um bispo. Dom Júlio Tavares Rebimbas foi bispo do Algarve entre 1965 e 1972, passando depois pelo Patriarcado de Lisboa como bispo auxiliar e em 1977 assumiu a recém-criada Diocese de Viana do Castelo. Haveria ainda de ir para o Porto como bispo titular. O itinerário de um homem de igreja que muitos quiseram sublinhar com a sua presença. É uma forma histórica e eclesial de traduzirmos gratidão, amizade, confiança, lealdade. Foi nosso bispo, foi meu bispo no Porto, e depois ganhei, com todo respeito, um colega no episcopado, e é uma forma de mostrarmos, sem querer darmos na vista, aquilo que é mais importante na Igreja, é que nós gostamos uns dos outros. Dom Júlio foi bispo do Algarve, mas por ter estado no nascimento de Viana como diocese, teve por esta sempre um carinho especial. A diocese que verdadeiramente no coração do Dom Júlio foi Viana, e é natural que tenha sido, porque foi aqui o primeiro bispo, e eu, dos diversos encontros que tive com ele, sobretudo quando foi bispo do Porto, por razões de ser o responsável nacional dos Joanianos, encontrei-me várias vezes com ele, e depois também, já depois, como bispo emérito e já nomeado para o Algarve, tive a oportunidade de me encontrar com ele na sua casa, em Pardilhão, onde ele estava, não é? E de facto guardo dele a recordação de um bispo muito simples, muito cordial, muito próximo, muito familiar, digamos assim, e isso animou-me muito. Quem trabalhou mais de 50 anos ao lado de Dom Júlio Tavares Rebimbas foi o Monsenhor Virgílio Rezende. 50 anos a trabalharmos em conjunto e foi um tempo muito salutar porque somos muito diferentes um do outro e por isso completávamos-nos também bem facilmente, porque ele tinha um feitio muito próprio, muito forte, uma personalidade muito forte, mas ao mesmo tempo muito respeitador. E portanto ele aproveitava sempre dos colaboradores que tinha e ele aproveitava as qualidades que tinham e valorizávamos-nos assim mutuamente. A celebração eucarística assinalava a memória do seu primeiro bispo e o seu regresso à catedral, numa ocasião que levou o atual bispo a recordar palavras que muitos escutaram a Dom Júlio. Isto vai, era por isso na boca do Sr. Dom Júlio a expressão mais simples, mas também mais completa de tais sentimentos tão cristãos. A expressão de uma fé profunda no Deus da vida, de uma esperança inabalável que essa fé provoca em nós nos momentos mais difíceis. A memória de um bispo e uma diocese em festa, 40 anos de história que a expressão reforça. Isto vai. Marco Rupnik esteve em Portugal e vai participar na construção da nova igreja paroquial do Canidelo, em Vila Nova de Gaia. Espera-se que em breve deixe o papel e se transforme em realidade.
A construção da nova igreja paroquial do Canidelo está prestes a avançar e a equipa responsável conta com um elemento especial. O padre Marco Rupnik vai assumir os interiores e os motivos litúrgicos do novo templo. O autor do grande painel da Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, diz que em Portugal se sente em casa. Da quando sono stato chiamato di lavorare a Fatima, io, anche se si sente molto strano, ma mi sento molto familiare con portoghesi. Mi sento come se fossimo parenti. Ecco, perciò, e lo dico sul serio, c'ho un sentimento, una convinzione che c'è una intesa, ecco, da Fatima a poi io sento così. Perciò ho accolto con molta gioia, evidentemente, no? Marco Ivan Rupnik é um jesuíta esloveno, consultor do Pontifício Conselho para a Cultura e o diretor do Ateliê de Arte Espiritual do Centro Aletti, em Roma. Sem revelar o que está a projetar para o novo templo, destaca para já o espírito de diálogo e partilha que marca o trabalho desta equipa. Il modo come si sta facendo questo progetto della Chiesa, a mio parere, è qualcosa di importante e bello. Oggi siamo ancora in una cultura dove è il trionfo dell'individuo, no? Io faccio. Invece qui ho trovato di architetti Miranda, di una disponibilità di dialogo, di cercare insieme. E io penso che questo è una cosa che veramente promette qualcosa per i tempi nuovi, no? Dove non è una emergenza che emerge un individuo, ma una convergenza. A nova igreja vai nascer a partir de uma antiga seca de bacalhau, numa zona entre o rio e a Foz do Douro. O espaço é verdadeiramente extraordinário, com o rio aqui a bajar, o sopé deste monte, e o mar aqui a acariciar esta zona mais poente. Sim, vai ser aqui que vai nascer este templo. Queremos que seja a mais bonita expressão do humano bom e do divino excelente. É interessante que este espaço já está sacralizado. Aqui trabalharam mais de 300 mulheres na seca do bacalhau. E o trabalho humano é também já algo muito espiritual e sagrado. E nós quisemos escolher este lugar também por isso. E então, este edifício, a igreja vai amarrar neste edifício, neste grande pavilhão, que vai ficar também como um auditório, mas nascerá aqui um edifício muito belo, já tem contornos, que será então a futura nova igreja de Canidelo, que queremos que realmente seja a instância do futuro e de uma igreja de futuro. Dom Pio Alves, que também esteve presente neste encontro, destaca a importância do lugar. A vitalidade da comunidade e a reconversão de uma estrutura que serviu outras finalidades e que neste momento, com a intervenção dos artistas e com o gênio do Padre Almiro, esperamos e de certeza que vamos conseguir aqui um novo espaço para acolhimento a esta paróquia, que é uma das maiores paróquias da Diocese. Nesta seca de bacalhau trabalhou a mãe e a avó dos arquitetos. A memória da história a jogar um papel importante no espaço onde vai nascer o novo templo. Que foi muito importante para Canidelo, no caso da seca do bacalhau, da quantidade de pessoas, de gentes, de familiares, avó, mãe, que aqui trabalharam também. Portanto, temos a questão pessoal da terra, da freguesia onde nascemos, crescemos e vivemos, e temos também a questão da memória que achamos que deve ser preservada também. Naturais do Canidelo, Miguel Miranda assina este projeto com o seu pai. E aqui junto ao mar, esta centralidade faz com que este desenvolvimento harmonioso que já está aqui deste centro social contemple uma igreja com a dignidade que o Rupnik nos vai ajudar a trazer para Portugal mais uma vez. A futura nova igreja do Canidelo vai ter duas evocações. O padroeiro é Santo André, mas esta zona aqui é conhecida por São Pedro. Aliás, há uma capelinha muito pequenina de São Pedro. Então nós vamos pôr os dois. Vai ser dedicada aos irmãos Pedro e André. Resta aguardar pelo novo templo para ficarmos a conhecer também a nova obra de Marco Rupnik no nosso país.
O Parlamento Europeu declarou 2018 Ano Europeu do Património Cultural. A Igreja Católica também vai associar-se às diversas atividades e eventos. 2018 foi definido pelo Parlamento Europeu como Ano Europeu do Património Cultural. Para a Igreja Católica, vai ser uma oportunidade de expor de forma mais abrangente a riqueza dos seus bens culturais. Há património que já não pertence à Igreja e vai poder ser divulgado. Desde logo, muitas das atividades a nível nacional vão ter como palco privilegiado património de origem religiosa, mesmo que hoje cumpra já outras funções. A iniciativa é uma iniciativa muito importante para esta área dos bens culturais da Igreja, na medida em que vai permitir expor de alguma forma, um modo um pouco mais abrangente, a importância, a riqueza e a qualidade do património cultural português, religioso também, naturalmente. O trabalho e serviço da Igreja no setor dos bens culturais tem sido desempenhado com cada vez mais profissionalismo. Ao longo deste ano, o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja vai desenvolver várias ações na área da formação, do inventário, da conservação do património. As várias instituições da Igreja estão empenhadas na promoção e na organização e na programação de iniciativas e eventos a propósito destas comemorações do património cultural. O Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja vai desenvolver várias ações, nomeadamente nos campos da formação, do inventário, da conservação do património também ao longo de todo este ano e que iremos atempadamente divulgar. Tem sido crescente o modo como, de uma forma profissional, a Igreja se tem preocupado também com o seu património, sob o ponto de vista da sua valorização e da sua conservação. Este ano será uma oportunidade excelente para mostrar, ou enfim, expor de uma forma um bocadinho mais visível esse trabalho que tem vindo a ser feito e que reforço e sublinho, tem crescido sob o ponto de vista do profissionalismo que também nas instituições da Igreja se tem verificado nos últimos anos. Património onde o passado encontra o futuro. É o lema do Ano Europeu do Património Cultural, proclamado pelo Parlamento Europeu. Em 2018, a sociedade civil vai ser sensibilizada para a importância de preservar, cuidar, visitar e divulgar o património cultural onde a Igreja Católica desenvolve um trabalho ativo. Agência.eclésia.pt é o endereço eletrónico onde encontra estes e outros temas em atualização permanente. Agora olhamos o fenómeno migratório. Temos connosco Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, a poucos dias do início desse encontro de agentes sociopastorais das migrações que se realiza este fim de semana. Pergunto eu, Eugénia Quaresma, o que é que se pretende com este encontro, que realizam periodicamente, todos os anos, mas o que é que vos motiva e a forma como vão fazendo também a leitura e o acompanhamento desta questão das migrações, que continua a marcar a atualidade e a vida de tantas pessoas que se veem na contingência de sair dos seus países de natal, não é? É verdade. Em primeiro lugar, este encontro, que já se realiza há 18 anos, quer marcar o Dia do Migrante e do Refugiado a nível da Igreja. Portanto, nós assinalamos, depois do Domingo do Senhor, assinala-se o Dia do Migrante e do Refugiado. E, portanto, fazemos coincidir com este fim de semana e convidamos os nossos agentes pastorais e também alargamos um bocadinho a todos aqueles que estão interessados nesta temática a refletir. Este ano o tema é Partilhar a Viagem, que é uma campanha que foi lançada em setembro do ano passado, e juntamos o tema do migrante e do refugiado, que é acolher, proteger, promover e integrar migrantes e refugiados. E partilhando a viagem, nós conseguimos operacionalizar estes 4 verbos, que é a grande proposta do Papa Francisco. É tomar consciência daquilo que estamos a fazer a nível nacional, a nível da Igreja, é o primeiro grande objetivo do encontro. Depois refletir à luz daquilo que está a ser feito. Nós pegamos nos 4 verbos e a partir deles temos mesas redondas onde convidamos pessoas que no terreno já trabalham estas questões. Vamos ouvir os seus testemunhos, vamos ouvir os seus desafios e as suas interpelações.
Estes 4 verbos que o Papa referia, não é? O acolher, proteger, promover e integrar, têm uma capacidade forte, mobilizadora de lançar um caminho em termos de empenhamento pastoral, de construção de programas de apoio, de desinstalar as nossas comunidades cristãs, em função destas pessoas que nos batem à porta, que chegam ao nosso país. E o que é que vai sendo feito também a nível pastoral? Até que ponto isto vai descendo e vai tocando as comunidades cristãs? Toca pela ação. A partir do momento em que nos batem à porta, nós temos que fazer alguma coisa. Nós enquanto Igreja e nós enquanto sociedade civil, não fomos indiferentes àquele grande movimento de refugiados. Aquilo que procuramos lembrar a nível pastoral é que não são só os refugiados, também temos os imigrantes, também temos os emigrantes, aqueles que saem. E essa experiência de saída é muito importante para tudo aquilo que vamos fazendo, por exemplo, a nível da advocacia, e que fazemos juntamente com as associações de imigrantes em Portugal. Há uma grande proposta de diálogo entre países, de diálogo entre instituições. Nós estamos a perceber que não podemos trabalhar sozinhos, não adianta uma instituição trabalhar isoladamente, não adianta, ou melhor, não chega só trabalhar sozinho. Temos que trabalhar, há um grande desafio de diálogo, de articulação entre instituições, entre sociedade civil, entre Estados, entre não crentes, entre diferentes confissões religiosas e depois cada um consoante a sua possibilidade. Portanto, que ninguém fuja da sua responsabilidade. Há pegando aqui na mensagem do Santo Padre, porque ela é que sustenta um bocadinho isto tudo, ele apela muito, ele diz, as migrações estão na agenda global, mas também estão no coração da Igreja. E sublinha muito bem, está no coração da Igreja. E a Igreja não é só o Papa. Vai desde do Papa, que é muito popular, mundialmente conhecido, até ao mais anónimo do cristão católico. E, portanto, que ninguém fuja da responsabilidade, que ninguém deixe de meditar, de se inspirar na palavra, ninguém deixe de escutar e de conhecer quem tem ao seu lado, e ninguém deixe de conhecer aquilo que diz o magistério da Igreja. Porque o grande desafio é que falemos, a Igreja Católica fala uma só voz. E depois esta é uma realidade sempre, não direi nova, mas sempre em mutação permanente, porque, e aí a Obra Católica Portuguesa de Migrações é um observatório de toda esta realidade e faz um bocadinho a ponte entre várias instituições. Os tempos vão ditando as tendências, porque tivemos esse fenómeno migratório dos refugiados de guerra, que ainda se mantém, mas também a crise no nosso país levou a um recrudescimento da emigração, a lembrar os anos 50, 60, a coisa que já não passava pela memória de muitos, porque já não se lembravam, e esta flutuação das pessoas é algo que vai marcando muito o próprio fenómeno humano. Até agora, e isso será se calhar uma novidade, os migrantes ambientais, não é? As condições ambientais. Exatamente. Que vão mobilizando as pessoas também a sair dos seus lugares. Uma verdade que a Igreja já grita há muito tempo é que o planeta Terra é a nossa casa comum. E se nós tivermos esta consciência, obriga-nos a ter atitudes diferentes. Os nacionalismos não fazem sentido se esta é a nossa casa comum. Há uma grande interpelação, uma grande provocação aos Estados para que revejam, aqueles que não são mais, revejam as suas leis. Há propostas muito concretas, que já estão em prática em alguns países, para que comecemos a abrir horizontes e sejamos mais humanistas. Para aqueles Estados que já têm leis humanistas, então está na altura de porem em prática, ver como é que isto está a ser posto em prática no terreno. E para que haja realmente esta articulação. E uma coisa que se calhar não é muito feita, se calhar fazíamos intuitivamente, mas agora está muito claro. Precisamos realmente de comunicar países de origem, países de destino, e de olhar para o migrante enquanto oportunidade, seja ele um refugiado ou não, olhar para aquilo que é a sua força de trabalho, as suas competências laborais, as suas competência para construir. O migrante tem competência para construir. E olhar para isto, aquele que é desafiado, que é forçado a migrar, atender também aos seus deveres no país de destino e, pensando agora na nossa diáspora, e isto acontece com todos, o potencial evangelizador
que cada comunidade tem. Aquilo que aprendemos no nosso país de origem é um serviço para o país de destino. É também um desafio esse do atender aos portugueses dispersos pelo mundo, até porque eles agora foram reforçados ou refrescados com uma nova leva de imigrantes que partiram daqui, jovens, bem preparados cientificamente, e se calhar aí os serviços da pastoral não estão tão habituados a lidar com estes novos imigrantes. Há um grande desafio, é o desafio da fé que se põe aqui, porque nem todos procuram, apesar de continuar a haver imigração que precisa do apoio linguístico, há outros que já vão mais bem preparados a nível da língua, desenrascam-se melhor, e portanto não é tanto a questão da língua, mas é a questão da fé. Vão mesmo à procura. Eu quero viver a minha fé no país de destino. Eu estava ativo na minha paróquia, quero ser ativo ou ativa na missão, na comunidade, como é que eu o posso fazer? Portanto, esta abertura é uma questão. A questão do diálogo entre diferentes gerações, porque isto gera tensões, iam com uma mentalidade, os mais novos, os mais recentes, com mais conscientes dos direitos, vão com outra mentalidade, e às vezes há um choque, e portanto este diálogo também tem que acontecer dentro das nossas comunidades. O diálogo intergeracional, entre os mais novos, os avós, também é uma questão. E, portanto... Tudo desafios que também vão passar por este encontro dos agentes sociopastorais de migrações, que nós também, na Agência Eclésia, iremos acompanhar. Muito obrigado, Eugénia, por ter estado hoje aqui no programa Eclésia. Obrigada. Desafios éticos e humanitários que o fenómeno migratório coloca a cada um de nós. A terminar, recordo apenas que ainda hoje, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.